quais são os suplementos? Aí estou colocando uma pessoa que está em níveis altos de ansiedade e de depressão. Os suplementos mais usados? Mais usados e que você sente que faz uma diferença. Triptofano é um aminoácido que a gente usa muito, né? Para quem não sabe, triptofano é um aminoácido que a gente tem dentro de alguns alimentos. Por isso que o chocolate é um queridinho, porque o cacau que tem no chocolate, não é o chocolate, é o cacau. É rico nesse aminoácido e ele aumenta a produção de serotonina, mas eu preciso de novo de um bom intestino para absorver esse triptofano. Eu acho que ele é o top 1 que a gente usa. É ômega 3. Com certeza. Que hoje está extremamente deficiente. Tem que ter uma visão que o ômega 3, ele tem que ter aquele equilíbrio de EPA com DHA. Por exemplo, para depressão, o DHA tem que ser no mínimo 1 grama. É porque as pessoas vão comprar o ômega 3. Ômega 3 é legal. Primeiro eu preciso entender da onde vem o ômega 3. Exatamente. O alimento com maior quantidade de ômega 3 são os peixes pescados do mar de água fria. Exatamente. Eu consumo isso na minha rotina. Você vai lá naquele mercado de peixe. E vou saber qual é o peixe. Saber se veio do mar, se veio de cativeiro. Depois a gente tem as sementes, as oleaginosas. Mas eu não posso comer um pote desse em excesso. E aí vem, às vezes, a necessidade da suplementação. Exatamente. Só que hoje eu entro na farmácia e compro um ômega 3. Só que as pessoas vão procurar. Tá escrito ômega 3, ela acha que é tudo igual. Então, o ômega ele é feito de EPA e DHA. São as duas partes de gordura que tem dentro do ômega 3. Para que eu quero? Então, se é um produto, se é um ômega que tem mais EPA, ele tem uma ação mais anti-inflamatória. Exatamente. Se ele tem, e vai ter uma função até mais cardiológica com esse EPA. Mas se eu quero... Que é também de, pelo menos, na faixa de 1.000. Perto de 1.000 de EPA, isso, 900, 1.000. Agora, quando a gente pega a parte mental... o DHA é 1.000, 1.500. Exatamente. E isso tem que começar a ser usado na gestação. Porque o feto, ele precisa, para a formação neuronal, ele precisa desse DHA. Então, hoje, os próprios polivitamínicos de grávida já estão repondo DHA. Só que ele conta que eu como e um pouquinho de suplemento. O problema é que as pessoas não estão nem comendo. Exatamente. Então, às vezes, a gente precisa de uma gama, uma quantidade um pouco maior. Então, assim, triptofano, ômega 3. Nessa proporção. Nessa proporção. Seria mais o DHA. Mais o DHA. Nesse caso. E a gente já tem marcas brasileiras muito boas, porque tem uma outra preocupação de que como é tirado do peixe, esse mar contaminado, o suplemento pode vir contaminado principalmente de mercúrio. Então, existem selos de fiscalização. Hoje a gente tem o IFOS, o MEG3, que é para ver se ele é descontaminado desses metais pesados. Então, por isso que o seu nutricionista ou sua nutricionista coloca lá, tal. Então, se eu coloco lá 5 marcas, aquelas 5 são boas. Exato. Lilian, e aquela outra? Pergunta antes de comprar. Não faça por conta própria, porque pode não ser essa quantidade que a gente quer. E a marca com essa fiscalização de descontaminação de metais pesados. Tem mais DHA. Mais DHA? Exatamente. E aí, outros suplementos também que a gente usa muito são taurina, arginina, principalmente para a questão energética. Também tem a questão toda, voltando para a história da proteína. Não que a proteína vai ter uma função, às vezes, específica, mas dependendo do grau da depressão, do paciente não comendo, ou do grau da ansiedade, às vezes indo mais para o carboidrato, ele também fica deficiente da proteína. Às vezes também precisa da suplementação. Mais na ansiedade mesmo, né? Come muito mais. A troca, né, do tipo de alimento. Exatamente. Então, ele é um perfil, às vezes, mais beliscador e beliscador de carboidrato e não muita de proteína. Caloria, exatamente. Então, a gente acaba indo muito mais para creatina já, principalmente por causa dos estudos relacionados à parte da mente, ao cérebro ali. Mas eu acho que, assim, são os principais. Quando a gente fala em questão de mente, mas fala em TDAH, por exemplo, a gente acaba usando muito o GABA, que já é um outro
outro suplemento mais específico para essa parte. Então, assim, a questão é, quando o paciente ele chega no consultório, às vezes ele tem um pouco de tudo, né? Ele tem um TDAH e uma depressão. Uma coisa que eu tenho notado muito, por exemplo, é a questão da cúrcuma. Que poder anti-inflamatório, né? Que poder anti-inflamatório. E que existe há anos. Sim, e que, o açafrão. Que a gente pode usar. Só que, assim, quando eu preciso de uma taxa mais alta, com um efeito mais anti-inflamatório, tem que repor em forma de suplemento. E hoje a gente também tem bons suplementos das substâncias anti-inflamatórias. Agora, outra coisa que a gente também tem que falar nessa questão de não só pensar em suplemento, mas o que pode afetar muito o cérebro também, a gente está falando em tempero, em alimento, em suplemento, mas falamos também dos metais pesados. E a gente encontra isso em embalagens de plástico. As pessoas, a gente tem que entender que o produto tem que ser colocado em embalagem de vidro. Sim. Essa é a melhor proporção. A gente está encontrando muito metal pesado em desodorantes, que são de uso diário. Então, olha como é que dentro de uma consulta de nutrição... Você tem que ver tudo. Tudo. Né? Por isso que a consulta demora. Então, Lília, é uma consulta rápida? Não, nem uma consulta psiquiátrica, nenhuma psicológica, para você entrar nesse mundo todo. Agora, são muitos detalhes. As pessoas pensam que é uma coisa assim, separa a cabeça, separa o corpo, separa o fígado. Tudo né? Conjunto. Não é assim. A gente adoraria, né, que fosse, mas tá tudo interligado. Tudo interligado. E assim, esse mundo da suplementação deixa a gente muito feliz. Eu que sou formada lá diante dos antigamente, a suplementação, ela não era permitida para o nutricionista, né? Ela chegou em 2007. É muito recente. Eu me lembro, o primeiro curso de eu estar encantada. Eu falei, meu Deus, que mundo que a gente pode atuar. Quanta coisa eu posso passar para o paciente. Mas, ao mesmo tempo de ter esse lado positivo de que eu posso dar um plus, eu posso ajudar o meu paciente... Ao mesmo tempo, o paciente às vezes usa em excesso. Chega lá com uma sacola, ele saca aquilo dali e aí ele não sabe nem para que ele está tomando. A gente também tem que entender um pouquinho, né? Porque, por exemplo, eu sou leigo um pouco, mas eu estudei na faculdade a parte de farmaco, que para mim é muito importante. Nem toda faculdade estuda, eu estudei. E a gente sabe que, por exemplo, assim, existe o 5-HTP, ele não pode bater junto com fluoxetina. Não, mas aí o 5... Me explica isso daí melhor. Vamos explicar direitinho. 5-HTP, ele já é pré-serotonina. Você tem a L-triptofano, que é um aminoácido, que é como se fosse o tijolo da parede serotonina. O 5-HTP é como se já fosse uma pré-serotonina. Então, se você faz 5-HTP e faz, por exemplo, algum antidepressivo inibidor da captação de serotonina, você pode fazer um excesso de... pode fazer uma síndrome chamada excesso de serotonina, que dá uma moleza, um raciocínio lento. Eu sei que gera um mal-estar, lembra? É uma síndrome serotoninérgica. Então tem que ter muito cuidado. Você faz uma coisa ou faz outra. Por isso a preocupação da suplementação por conta própria. Exatamente. Que não pode... de pegar e ir ali na loja e comprar por conta própria. Hoje, as grandes lojas que vendem suplementos, elas até pedem para que leve a receita do profissional. Para tentar dar Entra em contato com a gente. Olha, não tem esse, mas tem esse outro. Você libera que use esse outro produto. E isso é encantador. Mas isso na loja. Na loja. Mas a internet... Aí vai pra internet, meu amor. Tem falsificação. Que você compra tem muito. Aí você vê o preço, tá tão barato, só pode ser falsificado. É porque não tem como um produto. Você entrou no site da própria marca, ele é R$180. E lá naquele site que entrega no dia seguinte, rapidinho, tá 60. Exatamente. Aí compra aquele. Nossa, foi muito barato. E aí, na economia. Se for só farinha de trigo, a gente tá feliz. Mas sabe lá Deus o que tem dentro daquele pote ali. Mas não vai fazer efeito. Não vai. Né? Se só não fizer efeito, mas não fizer mal, a gente ainda tá... Tá mais ou menos no lucro. No lucro ali. Não é isso que geralmente ocorre. Então, assim, muito cuidado, então, assim, suplementação é um mundo encantador, espetacular, mas tem que estudar muito e que o paciente, de novo, vem a questão, acho que pedagógica, que eu gosto de ensinar, é falar, eu estou te prescrevendo isso
por isso e aquilo. Exatamente. Olha, você tá vendo que essa sua vitamina aqui, ela tá boa, ela tá dentro do padrão que o laboratório coloca. Vamos botar o exemplo Até da B12. Mais, né? Mas eu quero um pouco mais porque você está em depressão, eu preciso trabalhar a sua parte. É muito bom. Então, eu acho que é a vitamina mais apaixonante para mim, é a B12. A B12. É uma para imunidade também. E aí vem falando em vitamina, vem também vitamina D. Vitamina D. Para nossa área, né? Não, geral. É o fantástico. Geral. E para depressão também. E aí, tanto que quando eu conheci a Alex, eu sempre escutava ele falando com os pacientes, né? Do banho de sol. E o banho de sol, você tem que pegar na hora do almoço. Eu achava aquilo ali encantador. Eu falava, e nem tinha estudo em cima da vitamina D para nutrição, assim, né? E ele já falava isso. Não, para sua depressão você tem que pegar sol. E toma cuidado, né? Você morria de rir. Eu falei, toma cuidado, porque eu falava para depressão e tal, era importante o sol, aí o paciente chegava lá torrado. Eu falava, não, meu filho, não é assim, tem que ir devagar. Então, o limite. Só que naquela época a gente não tinha, né? Eu falava porque eu já estudava muito isso, a importância do sol. Mas quem solicitava vitamina D em exame de sangue 15 anos atrás? Era raro a gente pegar um pedido de exame e ter a vitamina D, até porque na nossa infância a gente andava na rua, né? A gente brincava, a escola não tinha ar-condicionado na sala, era a janela aberta, as quadras abertas, a criança chegava da escola, a gente ia pra rua brincar. Hoje as crianças de hoje querem ficar só no quarto do computador, no videogame. Então não tem exposição solar. É bem mais complicado. E principalmente esses pacientes obesos que chegam pro tratamento do balão, da bariátrica, assim, para as pessoas terem uma noção, a vitamina D normal, 20 é o mínimo que ainda tá ruim, né? Tá a gente péssimo. Mas para não dizer que não tá tão ruim, mas 30 para começar a brincadeira, 30 né? Para começar. O ideal é ali 40, 50. Só que os pacientes chegam com 9, 10, nesse nível. Por quê? É um paciente que se esconde com baixa autoestima, se esconde em roupas, não pega sol. E não é pegar sol só de ir à praia, do andar da rua coberto, com vergonha. Então, o paciente que chega deprimido, com deficiências. A vitamina D é essencial, né? Muito fantástico da vitamina D. Na depressão. Eu diria, aí, como você botou, L-triptofano, B12, vitamina D, ômega 3, GABA ajuda se for uma ansiedade também, se for uma depressão ansiosa ou a depressão, ômega 3. Cúrcuma, engraçado, tem muito estudo hoje da cúrcuma para depressão também. Só que aqui no Brasil... Tem outro estudo de N-acetilcisteína. Sim. Para ansiedade e para depressão. Que a gente usa muito para a parte respiratória. Que quebra o muco, né? E sabe para que área também? Fertilidade. Também o N-acetilcisteína. É uma molécula maravilhosa.